Oi gente, bom dia. Como prometido, eu vou gravar um vídeo falando um pouquinho sobre colesterol, sobre gordura saturada, insaturada, óleo de coco, ômega 3, tá? Porque circula um pouquinho de polêmica aí na internet sobre o assunto, tá? Primeira coisa, vamos falar um pouquinho sobre gordura, tá? No nosso organismo existem diversos tipos de gordura, o colesterol, os triglicerídeos, ácidos graxos. E a primeira coisa que a gente precisa saber é que o colesterol é necessário para a produção de hormônios, vitaminas, enfim. O colesterol tem uma função boa, tá? Mas para esse tipo de função, eu já adianto que a necessidade do colesterol intracelular produzido é muito pequena, certo? Então, eu não preciso ter um colesterol alto para fazer a produção do que meu organismo precisa, tá? Em relação às gorduras, existem as gorduras saturadas e as insaturadas. Aí vai entrar outra polêmica do ômega 3 e do óleo de coco que pediram para eu comentar, tá? As diferenças entre gordura saturada, monoinsaturada e poliinsaturada são diferenças moleculares, certo? Que vão conferir ao alimento, vão conferir o alimento a sua consistência, tá? Entre as gorduras saturadas, a gente pode citar o próprio óleo de coco, que pediram para eu comentar, que ele é mais de 90% de gordura saturada, tá? E as gorduras insaturadas, mono e poliinsaturadas. E a gente já sabe que o aumento de gorduras saturadas está associado ao aumento do colesterol, principalmente a fração ruim do colesterol, que é o LDL. E por que a gente chama o LDL de colesterol ruim? Porque já está muito bem estabelecido a relação entre o LDL alto e o risco cardiovascular, tá? O aumento de risco cardiovascular. Não quer dizer que você comer gordura saturada vai fazer você infartar, certo? Quer dizer que é um fator de risco adicional o colesterol causado pelo excesso de gorduras saturadas. E da onde vem a polêmica do óleo de coco? Tá? A gente sabe que na composição do óleo de coco também existe ácidos graxos de cadeia média, principalmente o ácido láurico, tá? Que conferiria ao óleo de coco propriedades boas, tá? Mas a gente já sabe hoje que a porcentagem presente desses ácidos graxos de cadeia média são muito pequenas, menos de 5%, tá? Isso significa dizer que não existe indicação para que faça o uso do óleo de coco como óleo preferencial, tá? Ou que você faça ingesta de óleo de coco diariamente para diminuir risco cardiovascular. Eu não posso indicar com essa finalidade ou com a finalidade de perda de peso. A gente já sabe que o óleo de coco não tem esses benefícios, tá certo? Significa dizer que eu não posso usar o óleo de coco? Não. Como eu já tinha comentado, nenhum alimento é bom ou ruim 100%, tá? A gente sabe que o óleo de coco em excesso pode estar associado ao aumento do colesterol, tá bom? Era isso que eu queria comentar sobre o óleo de coco. Me perguntaram também em relação ao vídeo quando usar estatina, quando usar remédios, né? É outra polêmica também hoje em dia, porque alguns médicos advogam contra o uso da estatina, tá? Eu volto a dizer, a medicina ela não é uma ciência exata, certo? Em que tudo é 100%, tudo é sim ou não, tá? Então, sempre é preciso individualizar o paciente. A gente segue consensos e diretrizes, certo? E artigos com respaldo científico, tá? Não é todo artigo que pode ser levado em consideração, é preciso ver metodologia do estudo, tá bom? E quando é que eu vou indicar remédio? Existem algumas tabelas que a gente utiliza, eu vou anexar aqui quando eu editar o vídeo, tá? Que a gente usa para avaliar o paciente. E aí as diretrizes vão recomendar de acordo com o grau do paciente. Se ele é baixo risco, risco intermediário, alto risco ou muito alto risco cardiovascular. E a depender desses critérios, as diretrizes se propõem como estatina opcional, estatina recomendada, estatina altamente recomendada ou estatina mandatória, certo? Não é todo mundo que tem o LDL alto, que vai precisar usar estatina, e alguns pacientes que mesmo que estejam com LDL dentro da normalidade do valor de referência, dependendo do risco cardiovascular, vai ser indicado o uso de estatina sim, tá certo? Outro ponto que me perguntaram foi
sobre o colesterol bom aumentado. O colesterol bom, que a gente chama, é o HDL, tá? Não tem problema você ter o HDL aumentado, inclusive um dos riscos, um dos critérios de síndrome metabólica é o HDL baixo, tá? Apesar do HDL baixo ser um fator de risco, nenhum estudo mostrou que você aumentar o HDL vai trazer uma proteção de risco cardiovascular, tá? Outro ponto que me perguntaram foi sobre o ômega 3, que é outro assunto bem polêmico, né? Que a gente vê circulando bastante na internet, tá? O que é o ômega 3? O ômega 3 é uma gordura insaturada, tá certo? Poliinsaturada. Aí, voltando à parte inicial do vídeo, que a gente comentou sobre as gorduras insaturadas, que eram melhores do que a gordura saturada. E aí entra a questão, o ômega 3 é gordura insaturada, então eu vou fazer suplementação de ômega 3 com a intenção de melhorar risco cardiovascular. Não posso afirmar isso, tá certo? O que as sociedades recomendam é que você faça ingesta do ômega 3 pela alimentação. Existem diversas fontes de alimentação, principalmente de peixes, atum, salmão, sardinha, 2 a 3 vezes por semana para reposição de ômega 3 na sua alimentação. Essa reposição com a alimentação seria suficiente. Quer dizer que suplementar ômega 3 faz mal? Não estou dizendo isso, tá? Mas eu também não posso dizer que existe uma indicação formal da reposição de ômega 3 com intenção de melhorar risco cardiovascular, com intenção de emagrecer. Não tem nenhuma evidência científica disso. Tem um estudo recente do ano passado que mostrou que o ômega 3 estaria associado com redução de risco cardiovascular. Alguns detalhes, né? Esse estudo foi com dose exclusiva de EPA. A gente vê as formulações no Brasil, são todas EPA, DHA, e várias outras misturas, certo? E esse estudo foi exclusivo com dose muito alta de EPA, que é uma dose que a gente não tem disponível no Brasil, tá certo? Então, é isso que eu queria comentar sobre o ômega 3, tá? O que eu queria deixar de conclusão para vocês é que não existe nenhuma fórmula mágica, tá certo? Não existe, vou tomar óleo de coco, vou comprar ômega 3, as pessoas gostam muito de um alimento, rotular um alimento como a esperança da humanidade, né? Então isso não vai acontecer, tá? A gente sabe que a mudança dos hábitos alimentares está associada a uma melhora, certo, de todos os riscos e índices. Então, e não é uma coisa pontual, a mensagem mais importante do vídeo, que vai fazer com que você mude ou que você infarte amanhã. Não é você comer óleo de coco um dia, não é você comer uma gordura saturada eventualmente, que significa dizer que você vai morrer do infarto, tá? Tudo na vida é equilíbrio e é preciso saber selecionar os alimentos no seu dia a dia, tá bom? Acho que era essa a mensagem que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, comentem e compartilhem. Beijos!